Hoje eu vou falar como você pode ingressar no mestrado ou no doutorado em Direito na USP. O programa de pós-graduação em Direito da USP possui 11 áreas de concentração com 21 sub-áreas. Eu recomendo você dar uma olhada no edital do processo seletivo para conhecer essas áreas e saber qual que você tem mais afinidade. Mesmo porque na inscrição você vai escolher uma área e uma sub-área, se houver, e depois da inscrição você não pode mudar, mesmo se sobrar vagas. Basicamente, esse processo seletivo ele tem duas fases. A primeira fase é uma prova de conhecimentos jurídicos, e a segunda fase é uma etapa em que os orientadores vão escolher o candidato que ele vai pegar como orientando. Você tem que saber que as inscrições para cada fase são independentes. Por isso eu recomendo você fortemente a acessar o site da FUVEST, que é onde você faz a inscrição da primeira fase, e o site do Programa de Pós-Graduação em Direito da USP, para você se inscrever e conhecer os trâmites da segunda fase. Nesses sites tem o edital com as informações sobre o cronograma, o local de inscrição, quais os documentos necessários e como funciona de maneira mais detalhada cada fase desse processo seletivo. Sobre a primeira fase, a prova de conhecimentos jurídicos, você basicamente tem que acessar o site da FUVEST e se inscrever nessa prova. Tem uma taxa que você paga para se inscrever nela. Segundo o edital de 2018, essa prova tem uma duração de 2 horas e 30 minutos. Além disso, nesse mesmo edital de 2018 está escrito que você tem que responder essa prova obrigatoriamente com caneta na cor azul. O edital também menciona que vai ser cobrado de cada candidato 1 ou 2 dissertações sobre um tema relacionado à bibliografia que consta no edital. Essa prova vale de 0 a 10, mas para você se candidatar ao processo seletivo de mestrado ou de doutorado, você tem que tirar no mínimo 7. Outra maneira de você comprovar os conhecimentos jurídicos é se você tiver um diploma de mestrado ou de doutorado em Direito. Esse diploma tem que ter validade nacional. Se for de uma instituição estrangeira, provavelmente eles vão exigir que você convalide em alguma instituição de ensino superior nacional. A segunda fase basicamente consiste na seleção dos orientadores em relação aos candidatos. Para você se inscrever nessa segunda fase, você faz isso diretamente no site do Programa de Pós-Graduação em Direito da USP. Na inscrição, você basicamente tem que indicar um orientador, enviar o seu projeto de pesquisa, comprovar a proficiência em alguma língua estrangeira, ser aprovado naquela provinha de conhecimentos jurídicos, tirando no mínimo uma nota 7, e enviar o seu currículo Lattes. Eu recomendo você dar uma olhada no edital com detalhes para saber toda a documentação e todo o processo burocrático necessário para essa segunda fase. Nessa fase, basicamente vai ter 2 escolhas de cada orientador. Então, logo após a primeira escolha dos orientadores, vai ter uma lista das vagas remanescentes. Aqueles candidatos que não foram escolhidos na primeira escolha dos orientadores, eles podem fazer uma segunda opção de orientador. Só que esse orientador tem que ser da mesma área e sub-área que você se inscreveu. Em relação à proficiência em língua estrangeira, você basicamente tem 3 opções. A primeira delas é você fazer uma provinha que a própria FUVEST organiza e aplica. A segunda alternativa seria você fazer algum teste internacional, como TOEFL, IELTS ou de qualquer outra instituição. A última maneira de você comprovar a proficiência em língua estrangeira é se você tiver um diploma de graduação, mestrado ou doutorado que você cursou em outro país, e aí você pode usar esse diploma para comprovar a proficiência naquele idioma. Aqui vão algumas recomendações. A primeira delas é que você deve ler atentamente o edital do processo seletivo como se fosse a bibliografia que vai cair numa prova. Então analise com detalhes cada etapa, o que é exigido em cada etapa. Além disso, é importante você começar a se preparar antes de sair o edital, mesmo porque você tem que escrever um projeto de pesquisa. E é muito difícil você escrever um projeto de pesquisa logo na abertura do edital. Mesmo porque eu recomendo você escrever o seu projeto de pesquisa no mínimo 6 meses antes de abrir o edital daquele processo seletivo.
Além disso, você tem que ser aprovado naquela prova da primeira fase de conhecimentos jurídicos e você também tem que preparar os certificados de língua estrangeira. No caso do mestrado, você tem que comprovar proficiência em uma língua e no doutorado você tem que demonstrar proficiência no mínimo em 2 línguas estrangeiras. Espero que essas dicas sejam úteis para você. Bons estudos e sucesso!